Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Wellington Duarte aqui na área. Hoje nós vamos resolver a questão 161 do Enem 2018, na sua versão amarela. Antes de continuarmos, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe também o seu joinha e os seus comentários e sugestões. E claro, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Tudo isso para que possamos fortalecer o canal, tudo isso para que você apoie o nosso trabalho aqui no YouTube. Vamos à leitura do problema. O Salão de Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de cores diferentes, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante, isto aqui é importante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser expostos é: eu representei o estande da entrada e neste segundo retângulo o estande da região central. O problema também nos traz que são 4 carros de tipos diferentes, que podemos chamar de carro A, B, C, D, e 6 caminhonetes de cores diferentes, portanto, são caminhonetes diferentes. Eu representei aqui caminhonete 1, caminhonete 2, 3 e até a caminhonete 6. A primeira coisa que temos que ver aqui é a diferença entre arranjo e combinação. Veja que quando falamos de arranjo, a posição faz diferença. Veja, se eu tiver o número 15, ele é diferente do número 51. Veja que no primeiro caso temos 1 à esquerda, depois o 1 foi para a direita. E sabemos que 15 é diferente de 51. A ordem, quando falamos de arranjo, faz diferença. No caso da combinação, a ordem não faz diferença. Veja, por exemplo, se eu tenho uma sala com 30 alunos e eu quero fazer grupos com 2 alunos, eu posso pegar o João e o Pedro, ou eu posso pegar o Pedro primeiro, depois o João. Veja que, de qualquer forma, eu tenho o mesmo grupo. João, Pedro, Pedro, João é o mesmo grupo. Veja que a ordem não alterou. Logo, estamos falando de combinação. Olha só essa frase: a posição dos carros dentro de cada estande não faz diferença. Então, eu posso ter aqui o carro A e o carro B. E aqui, o segundo carro no estande da entrada pode ser a caminhonete 1 e no estande central pode ser a caminhonete 2. Eu posso colocar no lugar do A primeiro, do carro pequeno A, eu posso colocar a caminhonete 1 e depois, em segundo, eu posso trocar e colocar o carro pequeno A. Veja que não faz diferença. Aqui eu posso trocar o carro B pela caminhonete 2 e posso trocar a caminhonete 2 pelo carro B. Então, a ordem dentro dos estandes não faz diferença. Então, estamos falando de combinação. E se é combinação, veja que a letra D fala de arranjo, a letra A fala de arranjo. Já eliminamos 2 possibilidades. Agora, resolvendo o problema, veja que eu posso colocar o carro pequeno A aqui e outro carro pequeno B aqui. Veja que eu tenho 4 carros. Então, aqui eu tenho uma combinação de 4 carros tomados 2 a 2. No caso A e B, poderia ser B e C, C e D. Bom, enfim,
E, se é E, a conjunção E nos leva a pensar no sinal de vezes. E eu também tenho uma outra combinação, que é a combinação das caminhonetes. Então, veja, eu posso colocar aqui a caminhonete 1 e a caminhonete 2 aqui. Veja que eu tenho 6 caminhonetes. Então, eu posso fazer uma combinação de 6 veículos, caminhonetes, tomadas também 2 a 2. Uma no estande de entrada, outra no estande central. Porém, a nossa brincadeira não acaba aqui. Veja que este carro A, ele pode estar aqui no estande de entrada ou ele pode estar no estande central. Veja que aqui eu posso colocar o carro B e aqui o carro A. Então, como eu tenho duas possibilidades, eu posso devo multiplicar isso por 2. A mesma coisa acontece com as caminhonetes. Veja que aqui eu posso ter a caminhonete 2 e aqui eu posso ter a caminhonete 1. Veja que fora dos estandes, a ordem faz diferença. Logo, a expressão que vai me dar o resultado é esta aqui. É a alternativa C. Agora vejam vocês que o problema pediu uma expressão. A expressão nós já achamos. Mas se o nosso problema pedisse a quantidade de possibilidades, nós poderíamos pensar assim. Quantas possibilidades eu tenho aqui no local do primeiro estande, o estande de entrada? Eu tenho 4 possibilidades de automóveis. E tenho também no primeiro estande, o estande de entrada, 6 possibilidades de caminhonetes. Veja que se eu já coloquei um automóvel aqui no primeiro estande, eu só tenho 3 para colocar no segundo estande. Assim como se eu já coloquei uma caminhonete lá no estande de entrada, aqui eu só possuo 5 possibilidades. E aí, se eu fizesse 4 vezes 6, vezes 3, vezes 5, vamos lá, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 6, 90, 90 vezes 4, 360 possibilidades. Claro, o problema não pediu a quantidade de possibilidades, pediu uma expressão. E se nós resolvêssemos essas combinações, chegaríamos em 360? Vamos lá. Como que eu resolvo isso? 4 fatorial sobre, aí 4 menos 2, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Multiplica, combinação de 6 tomados 2 a 2, 6 fatorial sobre 6 menos 2, 4 fatorial sobre 2 fatorial, que eu multiplico por 2 e multiplico por 2. Esse 4 fatorial, eu posso fazer 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Esse 2 fatorial de cima eu posso cancelar com esse 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Eu também posso cancelar esse 2 vezes 1, 2, com esse 2 aqui. Veja que da mesma forma, esse 6 fatorial, eu posso fazer 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Este 4 fatorial eu posso cancelar com este 4 fatorial embaixo. E 2 fatorial, já vimos que é 2 vezes 1, que é 2. Então, eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui. E com o que ficamos? Veja, ficamos com 4 aqui, vezes 6 aqui, vezes 3 aqui e vezes 5 aqui. Veja que se nós fizermos essa conta, vai dar o mesmo resultado lá de cima, 360 possibilidades. Muito bem, pessoal, resolvido e comprovado esse problema. Espero tê-lo ajudado. Desde já esteja convidado para assistir nossa próxima aula. Grande abraço a todos e até a próxima resolução de exercícios. Até lá!